Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Bom, estamos recebendo aqui a deputada Janaína Riva, do PMDB. Participa comigo dessa entrevista o meu amigo jornalista, eterno mestre, velho mestre, muito mais mestre do que velho, Onofre Ribeiro. Hoje, neste programa bastante polêmica, Janaína, como todos sabem, é uma deputada atuante e bastante incisiva no que ela fala e muito polêmica também, né, professor? Então, fique com a gente que assuntos importantes de seu interesse e de interesse do Estado estão em pauta hoje. Janaína Riva, de novo aqui na Conexão, obrigado pela sua presença mais uma vez, é sempre um prazer tê-la aqui. E eu quero fazer uma pergunta que eu te fiz antes de começar esse programa aqui nos bastidores. A Assembleia vai pegar fogo, Janaína? Olha, se não pegar, vai chegar bem perto, né, André? Bom, primeiro eu quero agradecer você e ao Onofre, que eu tenho grande admiração por ambos, né? E dizer a você que tem aquela musiquinha, né, que ela é meio chiclete, quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Obrigado pelo mel. O programa é tão polêmico quanto eu, né, Onofre? Então, assim, eu gosto muito, porque aqui eu coloco sempre meu posicionamento, você sempre questiona, mas de uma forma muito respeitosa, eu me sinto em casa, né? Muito bem aqui. E o que eu vejo hoje na Assembleia, André, é que a Assembleia ela sofre com uma carência, ausência de líderes, né? Então, mais que natural que na luta pela sobrevivência ali dos parlamentares, o clima tende a esquentar, né? Eu acho que perto de um processo eleitoral, os deputados, na luta pela manutenção do mandato, alguns por outros motivos inclusive, vão sem dúvida protagonizar ali e fazer da Assembleia o que deveriam ter feito durante os 3 anos. Mas uma casa de debates, uma casa onde se questiona, uma casa que fiscaliza. Então acho que isso vai esquentar assim o clima ali dentro da casa e acho que é natural. Você não acha que além de falta de líderes, falta causa? Eu vejo a Assembleia caindo de paraquedas e não sabe onde é que vai cair. Acho que não só a Assembleia, Onofre, eu tenho uma visão assim que o Estado passou esses 3 anos enxugando gelo, né? A Assembleia, os poderes, o próprio Ministério Público enquanto instituição, mas tem que fazer uma meia-culpa, né? A Assembleia, de fato, se apequenou. A Assembleia diminuiu muito, né? Não só pela falta e ausência, como você disse, de causas, né? Que seriam grandes projetos em prol do Estado, mas também de ficar nessa de fazer uma certa assistência ao Executivo, enquanto ela deveria estar ao lado ali, auxiliando. O jovem tem uma leitura muito mais rápida das coisas, né? Virou um puxadinho, não virou? Ah, virou. Puxadinho do governo, você quer dizer? Do governo. Ah, virou. Não, e do governo, a sociedade não olha mais com respeito puxadinho. Não olha. Não olha porque a sociedade quer se ver representada, né? Dentro da Assembleia Legislativa, né? Nós somos em 24 parlamentares. E hoje a sociedade não encontra em quem se sentir representada, em quem me representa ali de fato. Então as pessoas têm feito um questionamento muito grande nas ruas e às vezes eu até brinco, Onofre, eu falo assim, olha, tá ótimo hoje para quem tem já... também eu acho que é importante você já ter um nome, você ter um trabalho já de conhecimento dentro do Estado, porque o Estado é muito grande, é difícil você surgir do nada dentro de Mato Grosso, é muito difícil. Mas hoje, quem está numa situação melhor é quem está para o enfrentamento em cima do desgaste da Assembleia, que é enorme. Justamente por essa postura que o Onofre falou desse puxadinho, sabe? Quando você lê os comentários, eu gosto muito de ler comentário de site. Não que eu ache que isso seja a verdade absoluta, mas eu acho que dá para você um norte, uma direção. Indica o que o a eleitor tá tendência pensando, do que né? pensam as pessoas no seu anonimato. Exatamente. Quando ela pode ali dizer a verdade sem se preocupar em ser retalhada ou em sofrer qualquer tipo de vamos dizer, de ataque, né, de volta, né? Então, quando a pessoa coloca ali os comentários dela, aí só tem pau mandado,
E o que adianta uma Assembleia? Para que presta isso aí? Isso aí tem que fechar a porta. Mostra exatamente essa indignação que você falou com relação a essa puxadinha. André, eu percebo que mesmo a Assembleia sendo um puxadinho do governo, isso está muito claro, desde o Guilherme Maluf, estou falando da gestão atual, e atualmente o presidente Botelho, nem por isso ela tem o respeito nem do governo, e nem da sociedade, e nem dos demais poderes. Então a Assembleia também está enxugando gelo. Ah, tá. A Assembleia também está enxugando gelo. A partir do momento que a Assembleia se apequena com essa relação de puxadinho e tal, ela se enfraquece. E eu sempre tive essa visão, sabe? Desde quando eu entrei lá, porque mesmo antes eu tinha um respeito muito grande pelo parlamento. Não sei se também em casa, meu pai sempre me passou assim a força da Assembleia, assim, que ele sabia a força que a Assembleia tinha. Você cresceu vendo isso. Agora eu vejo que a maioria dos deputados desconhece a força que tem o parlamento. O que a Assembleia representa, né, para a sociedade. Hoje você não tem mais também o deputado fazer interlocução, população-governo, prefeito-governo, vereadores com governo, os líderes. Então o que eles estão fazendo? Isso acabou. Isso que eles fazem, virou um jogo de interesse próprio. Às vezes eu me sinto até mal lá, porque parece assim que nós se resumimos a essas emendas que acabam nem sendo pagas muitas vezes. Hoje, se você agenda lá dentro da sua sala, enquanto deputado, 20 audiências em um dia, 16 são para tratar de emenda parlamentar. Emenda que não é paga, que você não tem garantia nenhuma, que cria uma expectativa que depois isso acaba até voltando de forma negativa para você, se você divulgar isso com antecedência. Mas o deputado acabou virando um despachante de emenda parlamentar. Você não tem mais aquela ação assim, olha, que chega lá, uma mobilização de prefeitos em prol de tal região e se reúne toda a Assembleia para ajudar determinada localidade. Isso morreu lá dentro da Assembleia, não existe isso. Historicamente, a Assembleia corrigiu muitos rumos de governo. O governo estava errado, ou equivocado, ou até mesmo má fé. Em muitos momentos, o governo Pedro Táxi e governos anteriores todos. A Assembleia põe o pé na frente, não é assim. Não é, acabou. Eu não tenho visto isso. Isso acabou. E eu não sei se por quê. Quando o Pedro assumiu a gestão com um respaldo muito grande da sociedade, eu tenho um amigo... Ele poderia ter feito o que ele quisesse. Então, alguns amigos parlamentares meus me disseram, Janaína, Pedro era Deus. Chegavam em shows em casa noturnas e tal, diz que o Pedro era aplaudido, as pessoas gritavam o nome dele. As pessoas tiravam selfie com ele. Eu acho que amedrontou os parlamentares em se posicionar contra isso, e quando eles viram, eles já estavam numa situação assim de... Eu não posso dizer refém, porque não tinha uma arma apontada na cabeça, mas eles se apequenaram tanto que perderam a sua força. O Pedro começou já sabendo que ele, se sentindo autossuficiente, a Assembleia deu isso a ele. A Assembleia entregou isso a ele. Não, vamos dar todas as condições, porque vai ser diferente e tudo. E aí, quando surgiu, na minha opinião, o primeiro desgaste maior, embate maior, que foi o embate do RGA, ao mesmo tempo que o governador não ouviu os parlamentares, e ali acho que foi quando ele começou a perder muito, porque aí ele perdia com a população, ele perdia com a Assembleia. Ali foi o maior erro dele. E entrou num círculo vicioso ali, a Assembleia não saiu disso ainda. Ela não evoluiu e não criou nada que fizesse um segundo salto. Eu queria pegar esse gancho do Onofre, porque assim, eu vejo essa guerra entre poderes, o legislativo, o judiciário, o executivo, mas aí você inclui também o TCE, o MPE, enfim. As instituições, Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Tá todo mundo se lixando para a sociedade, é isso que eu percebo, né, como jornalista. Caramba, os caras, os servidores do Tribunal de Justiça já vão entrar com ação para bloquear 250 milhões no caixa do governo, quer dizer, e os outros 4 milhões de habitantes do estado, como é que ficam? Não, Não é? Ninguém está preocupado com a saúde, com a educação, com a segurança, com a estrada, não, é o nosso 12º. Só tendo essa discussão, quer dizer, as pessoas ficam, caramba, e eu que votei nesses caras, como é que eu fico? E a escola do meu filho, e a minha segurança, e a minha estrada, e o hospital, como é que fica isso tudo? Né? Vamos dar 250 milhões para um, 300 milhões para outro, 500, e o resto? Né? O dinheiro do Estado não dá em árvore, né? A impressão que dá é isso, que o dinheiro do Estado não é dinheiro de ninguém, então vamos bloquear e dane-se o povo, né? Enfim, isso vindo do judiciário me choca muito mais. André, uma das coisas que eu classifico como Desculpa, sendo... foi só um desabafo. Não, entendi. Enquanto cidadão, estava desabafando. Não, isso é o que eu mais vejo, porque assim, como eu tenho muito contato com as redes sociais, quando eu faço um post,
eu faço questão de ler, como eu disse agora há pouco, eu gosto dos comentários porque refletem mesmo a opinião da população. E aí eu dou uma lida. E de fato eu li muito disso lá. Quer dizer, mas então tá preocupado com o salário do servidor do judiciário e nós, do executivo, nós vamos ficar sem receber? Como que vai ficar a nossa situação? Como que fica a situação do professor? Como que fica a situação da segurança e tal? Então as pessoas começaram a questionar sobre isso. Só que quando lá atrás nós questionamos, por exemplo, o aumento do repasse dos poderes, disseram que nós estávamos fazendo isso, que nós éramos oposição por oposição, que o governo estava fazendo isso para melhorar a qualidade dos serviços prestados, tanto pelo Ministério Público, quanto pelo TCE, quanto pelo Tribunal de Justiça. Então, assim, não tinha que ter aumentado. Óbvio que não tinha. O governo começou, a partir daquele momento, 2015, a sofrer com 600 milhões a mais que ele teve que repassar para os poderes, que hoje poderia estar contribuindo justamente para esses investimentos dentro do Estado. É uma folha de pagamento. Então, assim, o que eu vejo, Onofre, é que apesar da população já estar muito mais vigilante que no passado, ainda assim, talvez por confiança nos políticos também, que estão ali, que foram eleitos por ele, confiança na Assembleia, mas a Assembleia falhou. O cidadão não está nem aí para o Legislativo. Não está nem aí para o Judiciário, não está nem aí para o Ministério Público, não está nem aí para o TCE, Tribunal de Contas, não está nem aí para a Defensoria, não está aí para ninguém. E esses poderes e o governador estão se engalfinhando por dinheiro e a sociedade olhando de longe e desprezando tudo isso. Como é que a gente pode chamar isso na sua leitura? Olha, e depois eu quero completar na frente da sua resposta com uma outra pergunta. Eu tenho tentado chamar atenção para essas coisas, assim, para a gente ver que talvez, enquanto cidadãos, aí falando enquanto cidadã também, talvez a nossa inércia ela permita com que atitudes e ações como essa acabem acontecendo. Essa mesmo do aumento dos repasses, quando você vê uma luta dessa por recurso dentro dos poderes, sem se preocupar com a atividade finalística, que deveria ser o serviço prestado ao cidadão, é um reflexo, sem dúvida nenhuma, da inércia e da falta também de vigilância da população. Por mais que, às vezes até fica difícil falar isso, porque as pessoas falam assim, mas como você está falando, a Assembleia não está lá para isso? É isso que eu ia te perguntar. Agora sim, André. Você é eleita para fiscalizar o Executivo. Agora, André, quem tem que fiscalizar a Assembleia? Né? Assim, isso falando com relação à conduta dos parlamentares. É a população de uma forma geral. E às vezes até, Onofre, as pessoas dão minha... Você não acha que na hora em que... Desculpa te interromper. Na hora que tem o Ministério Público não diz nada para a sociedade. Não. Porque o serviço que presta é ruim. O Judiciário é péssimo. O Legislativo não existe. A Defensoria não existe. O Tribunal de Contas não existe. Está enrolado como está. Como é que a sociedade encara? A sociedade está enxergando um ambiente de caos. De caos, sim. E outra, mas as pessoas estão tão preocupadas em pagar a conta de luz. Não, né? Sim, pagar o IPVA do carro, pagar o IPTU, que é um absurdo, o IPTU em Cuiabá, sabe? O IPVA, que é absurdo, quer dizer, aí o cara vai ficar fiscalizando o deputado. Quero completar a pergunta da seguinte forma. Me parece, como observador, cidadão observador, que só quem está ganhando espaço com isso é o governador. Adotou o discurso de crise, existindo ou não, há uma crise, eu não sei o tamanho da crise. Há uma crise. E está deixando os poderes morrer na por briga por dinheiro, perdendo a sua função principal, e ele está numa posição de mandatário de todo mundo. Você percebe assim? Na verdade, Onofre, o que eu percebo é que o governador acaba sendo uma das pessoas que mais sofre com isso. Eu tenho uma visão contrária a isso, porque é justamente o que as pessoas esperavam do posicionamento do governador, era ele poder fazer essa conciliação, vamos dizer assim, em prol do povo. Né? Em prol do povo, porque o que as pessoas esperam é isso do governador. Talvez, exatamente por essa atitude do Pedro estar lá enquanto mandatário e não enquanto conciliador de todo esse caos que nós estamos vivendo, que como você disse também, não é tudo. Eu não vivo num mundo assim de um conto, uma história de ilusão onde eu acredito que tudo é culpa do Pedro Táxi. Não, eu não acho que seja. Mas eu vejo que determinados cargos, e o governador, prefeito, são deles, presidente da Assembleia, presidente do Tribunal de Justiça, recai sobre eles a responsabilidade. Isso é inevitável quando você coloca o seu nome dentro da sua casa, por exemplo, na Onofre. Se eu decidir dentro da minha casa, falar, olha pessoal, aqui de casa, a partir desse momento agora quem vai mandar aqui sou eu.
E isso vai me incluir também todas as responsabilidades, além dos direitos de poder mandar, escolher o que vai fazer, mas a responsabilidade também recai sobre mim. E acho que o Pedro deixou muito a desejar nesse quesito do diálogo e da conciliação, que na minha opinião é indispensável alguém que ocupe um cargo de executivo. Agora me permita, eu vou te interrompendo. Você me permite dizer, você não acha acha que o chefe... ele Não, é porque... Ele tomou Guaraná ralado dobrado. Faz até porque a gente não se vê. Hoje ele tomou Guaraná ralado dobrado, a dose. Do tamanho, a Janaína, Ele é elétrico. ela aceita a provocação. É ótimo. É difícil conversar com quem não aceita a É provocação. verdade. Então, me parece que os líderes dos poderes, tanto quanto o governador, estão perdidos dentro de uma nova composição de poder no Estado. E não conseguem lidar com a pressão também. Não. Tem muita dificuldade com a pressão quando começa, isso não só quando parte da Assembleia, mas quando parte de qualquer sociedade civil organizada, como um todo, qualquer grupo, qualquer sindicato, eles não reagem bem à pressão. Eles não sabem lidar com a pressão. Às vezes, o que eu acompanhei muito nesse governo, Onofre, é que eles tomaram algumas atitudes que na opinião deles, então eles defendiam como sendo indispensável para a manutenção da máquina e não conseguiram sustentar isso. Isso foi tudo, né? Por exemplo? Desde o decreto 380, vamos dar um exemplo, que eles diziam ser reforma tributária. Que eles não, e além deles não conseguirem fazer disso se concretizar, eles não deram prosseguimento ao diálogo. Me parece, como eu disse agora há pouco, que está meio que cada um preocupado com o seu projeto individual, ao invés de se preocupar com o coletivo. O 380 é aquele que altera a forma de recolhimento do ICMS. Exatamente. Foi adiado e sumiu da pauta. Sumiu da pauta. A reforma tributária da mesma forma, sumiu da pauta. Reforma administrativa. A gente ouviu falar dessa reforma administrativa quando surgiu, logo que o governador foi eleito, também sumiu da pauta. Então, assim, o gestor, ele tem que ter a coragem de lidar com esses assuntos polêmicos, mas que eles buscam endireitar. Vamos dar um exemplo aqui do Temer, por exemplo. Né? O desgaste é grande, sem dúvida nenhuma. É grande. Mas ele está caminhando. Né? Mas está caminhando. E lá na frente, eu acredito que vai haver um reconhecimento. Isso mesmo eu tendo um posicionamento muitas vezes que é contrário. Agora, não quer dizer que porque você tem aquele lado que é contra, você não tem como ficar bem com todo mundo. E o governo do estado de Mato Grosso tentou ficar bem com todo mundo e não conseguiu ficar bem com ninguém. Esse foi o problema. Eu aumentei o repasse do TJ, eu aumentei o repasse do MP, eu aumentei do TCE, hoje não está bem com ninguém. Eu paguei a RGA e eu continuo sendo odiado pelos servidores. Pois é, onde é que está o... Eu ia chegar nisso, onde é que está o nó? Porque nesse momento agora, de dezembro para cá, esse janeiro é que está mais complicado. Questão dos duodécimos, né? Mas vai se complicar mais em fevereiro. Vai se complicar. Escuta o que eu estou O falando. RGA foi resolvido ano passado sem grande conflito. No entanto, o governo não está bem. Onde é que está a amarração, o nó que ele não está bem? Eu acho que é exatamente no que você falou agora há pouco. Você fez aqui o trocadilho que você fez, você falou, eu gosto de falar com a Janaína que ela aceita a provocação e tal. Aceitar a provocação, ir para o debate, diálogo, tal, faz parte de todos nós que se sujeitamos a fazer parte da vida pública. Isso é normal. E no governo faltou isso. Eu acho que a partir do momento que você se fecha para isso, como o governador Pedro Táxi se fechou, que o parlamento... Por exemplo, não cabe à minha cabeça você entrar numa assembleia, você virar governador e você não chamar lá parlamentares que têm lá, 30 anos de experiência. Eu não quero saber, ele responde a corrupção, isso, aquilo, não sei o quê. Não é isso que interessa. O que interessa, eu quero dizer, é a experiência política que essas pessoas têm, porque já passaram por vários governadores. O governador se fechou para isso. Ele não aceitou a própria base dele, os aliados dele, que ele contava o seguinte, eu já tenho meus aliados aqui ao meu lado, eu não preciso ouvir, eles são meus, vão me respeitar, mas ele não contava que haveria ali a oposição para questionar, e aí o que ele viu? Mas se eu ceder, a oposição fica bem, se eu não ceder, eu vou ficar mal, e nisso tudo, Onofre, ele acabou cedendo a tudo e ficando sem nada. Não colheu frutos disso. E acabou continuando mal. E continuou mal. Mas por causa disso, na minha opinião, foi o diálogo. Eu acho que o nó maior dessa gestão, ele é o diálogo. Porque muitas vezes ali... Você acha que toda vez... Eu não acho que minha verdade é absoluta. Eu tenho a minha opinião. Mas eu sustento ela até o momento em que eu percebo que a opinião do outro... Peraí, meu. Ela tem mais razoabilidade, ela tem mais convicção, ela tem mais... Como que você, por exemplo, como que você faz um aumento dentro do seu governo, como a gente falou aqui agora, esse aumento mesmo dos poderes,
com uma nota da SAD ali que ele tinha, uma nota da Secretaria de Administração, da CEPLAN, desculpa, era da Secretaria de Planejamento, que dizia já para ele que ele iria entrar num caos e não conseguiria arcar com a folha de pagamento. Então a gente pode ir até um certo ponto. Isso o ex-secretário Paulo Brustolin falou na época da polêmica da RGA, que foi dado que não haveria 1% recurso ou 2%, para pagar. e se desse esses 2%, arrebentaria com o Estado. E culminou com a saída dele, inclusive, depois disso. O centro de poder não estava na Secretaria da Fazenda. Exatamente. Aí vamos dar 2% e acaba não dando nada, na verdade. Eu acho que o diálogo foi fundamental. É que as pessoas, às vezes, já acham que o diálogo era uma coisa tão... As pessoas não encaram como sendo uma coisa imprescindível. Mas na vida pública ele é. Então, na vida pública ele é, porque você não consegue tomar uma decisão sozinha, a Onofre levar ela de como... Igual eu falei agora há pouco pra você, quando a gente estava em off falando, não tem como eu ter a minha opinião e eu falar assim, não, é essa aqui acabou, a sua ideia não é boa, a sua ideia não é boa, a minha é melhor. Então, mas agora tudo que não está tendo é diálogo. Eu acho que virou uma briga. Agora, não, mas virou uma briga. Estão pedindo impeachment, estão fazendo CPI, bloqueia a conta e virou briga. Virou uma certa rixa. Vamos dizer assim que tem muito cacique para pouco índio. Eu quero, cada um quer se autoafirmar como sendo melhor e maior que o outro. E todo mundo perde. É o que está acontecendo. Todo mundo, porque o desgaste é geral, tá? Quando eu falo para você que eu leio os comentários, é porque é o seguinte, o Ministério Público falou da Assembleia. É pau no Ministério Público e na Assembleia. A Assembleia falou do TJ, é pau na Assembleia e no TJ. É unânime. Quando entra para essa disputa direta, todos saem desgastados. Todos, porque a população está cansada disso. Eu queria te perguntar, vamos inverter. Inclusive você, muitas vezes, eu já vi vários comentários dizendo assim, e a Janaína não vai falar nada? Não é? Quando eu falo, é porque eu falo muito. Mas não vai falar nada, Janaína? Quando eu falo muito. Quando eu falo muito, eu tô excedendo. E quando eu falo pouco, eu tô vendida. É mais ou menos assim os comentários, mas eu acho legal ver, né? Porque assim, é difícil você entender a opinião, mas eu vejo que eles querem que você tenha lado. Isso eu já senti, isso né? É que seja bom ou seja ruim, melhor quem tem lado do que não tem. Mas isso é uma herança desse período do governo PT, PSDB e tal, em que nós contra eles, né? Então você não pode ficar navegando na conciliação, você tem que navegar, bate com o porrete aqui, ou bate com o porrete aqui. E de repente você não precisa de porrete, era só questão de conversar. Esses dias eu dei uma nota 5, eu dei uma nota 5 para a gestão do Pedro Tax, só faltaram me matar por causa desses 5. Mas 5 é metade e tal. Tá na média. Mas, gente, mas nós temos que considerar o que melhorou e o que não avançou, o que deixou de ser bom. Tem que considerar tudo. Agora, se eu for dar uma nota, eu vou dar nota 1. A minha nota é 0. As pessoas vão falar, mas cadê a razoabilidade? Então é assim, tudo tem e você, inclusive, tem uma posição em relação ao governador que é um tanto surpreendente. Eu vivo falando. As pessoas acham que você odeia por odiar e pronto. Mas eu sei separar. Eu queria que você comentasse isso daqui a pouquinho, depois do intervalo, porque nós vamos dar um tempinho da TV, tá? Ed Mota, corta aí. Bom, estamos de volta com a Janaína Riva, com o Conexão Poder. Assuntos polêmicos em pauta, também comigo aqui o meu professor, meu querido jornalista e companheiro de bancada várias vezes, Onofre Ribeiro. Janaína, eu deixei a pergunta antes do intervalo e sobre suas impressões sobre o governador. Você não é só ódio pelo Pedro Tax. Você comentou comigo em off e eu me confessei surpreso com a sua postura em relação a ele. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Na verdade, André, eu acho que isso faz parte de um amadurecimento. Isso é de uma grandeza sua absurda. Mas assim, eu amadureci muito com isso, sabe? Logo que eu entrei na Assembleia também, eu tinha um posicionamento muito mais radical e que eu levava para esse lado pessoal. Exato. E eu acho que chegou um momento que eu comecei a perceber que as pessoas elas têm um posicionamento político, mas que deve ser respeitado no âmbito pessoal. As qualidades e os defeitos de qualquer um, eles não podem, vamos dizer, pessoalmente falando, isso é lógico, né? Não politicamente falando, eles não podem influenciar na minha posição enquanto parlamentar. Então, se eu dizer pra você, eu odeio o governador Pedro Tax, isso... Você tem o pessoal e tem o institucional. Exatamente. Eu tenho que saber separar. Eu sempre falei, não tem uma intriga
entrevista minha na qual eu falo, por exemplo, que o Pedro Táxi é uma pessoa desonesta. Não, Não tem nenhuma entrevista minha que eu fale essa peixa não cola nele. Não, eu falo sobre o governo dele, que já houveram atos de corrupção, eu coloco, Sim. mas eu não pessoalizo com ele. Inclusive, assim, em alguns momentos, faz muito tempo que eu não vejo o governador também, encontrei, mas só em eventos políticos com muita gente, mas em alguns momentos que eu tive a oportunidade de ter uma conversa com ele e tudo, inclusive a gente conversa muito bem, assim, duas pessoas civilizadas e que inclusive me parece até que nós temos alguns assuntos assim que nós gostamos que são comuns, né? Então a gente tem a gente consegue se relacionar bem. Agora, quando você vem pro lado político, aí eu já separo muito bem as coisas. Agora, o Pedro Táxi, o que ele é para mim hoje? Ele é um opositor, que é hoje o governador do estado, mas que de uma certa forma eu não levo como sendo um rival. Ele é meu inimigo, eu não suporto estar perto dele. Destruí-lo. Não, é um adversário, exatamente isso. é um eu não tenho... adversário político. Exatamente. Se for para destruir, que seja politicamente em cima de argumentos também. E que não podem ser frágeis. Tipo, um grande Não, uma crítica pela Um grande erro, exatamente. Então, as pessoas acabam Uma vez, nós tiramos uma foto em um evento, e até a foto o pessoal, não, vamos tirar uma foto aqui e tal. O governador e a deputada, que são adversários políticos, vão tirar uma foto junto. Não, o que eu recebi de mensagem de pessoas dizendo, nunca mais vou votar em você porque você tirou uma foto com ele. Então, esse radicalismo eu não tenho. As E pessoas tem uma levam coisa, com o fígado, né? E tem uma coisa que eu gosto do governador Pedro Táxi enquanto figura política, é que ele também tem posicionamento, assim como eu tenho. E ele, assim, ele leva aquele posicionamento dele, ele não trai aquilo que ele pensa, ele tem convicção política, da mesma forma que eu tenho. O que eu não gosto, assim, e tenho ranço, É a teimosia. é de pessoas que muitas vezes, perto de você ela é uma coisa, por trás ela é outra. Aí Então é ele tem o foda, lado né? dele e eu tenho o meu. Ele Eu não acho que ele me respeita nisso pessoa também. dissimulada, né? Isso. Que é ruim. Ele me respeita nisso também. Tanto é que, na maioria das vezes que a gente teve qualquer divergência e tudo, ele sempre me respeitou, Sim. sabe? Eu nunca me senti desrespeitada por ele. Já me senti por pessoas ligadas a ele, mas não por ele. Então, esse mesmo jeito, eu procuro dar o mesmo tratamento, sabe, pra ele. E é para as pessoas verem, eu não tenho nada pessoalmente contra ele. A nossa situação é outra, O política. pessoal, ele é muito educado. É. A questão do governo é que parece que ele confunde um pouco, toma posições na hora errada, vai no fogo da fumaça. No afogadilho, né? Mas isso, Onofre, também não é fazendo uma defesa, mas eu acho que isso tem muito a ver também com as pessoas que o rodeiam, sabe? Eu vejo ali pessoas que têm tem uma postura que não é uma postura para estar ao lado de um governador, né? Quando você está do lado de um governador, você tem que ter esse lado conciliador, você tem que saber. E isso eu acho que é uma das coisas que ele erra, sabe? Ele se afasta das pessoas. Por exemplo, ele jamais deveria ter se afastado do Zeca Viana. Aquela relação, uma relação de anos, foi quebrada por uma fala do Zeca. Bobagem. Uma coisa assim. Aí se cerca muitas vezes de puxa-sacos. É isso mesmo, que fica assim, não, você não pode Dá um mesmo. tapinha nas costas Mas e eu acho você que tá é certo pior. sempre. Eu acho que é pior. Tipo, esse é o pior assessor que existe, porque o bom assessor ele te falou, Rojana, você tá errado aqui, não faça Mas assim, eu acho faça que é assado. A pior, Laurinha deve ter falado isso pra você A algumas Laura é o vezes. que mais ela faz. Às vezes Então, eu fico com raiva não- dela falar o tanto que eu tô errada. Eu odiaria um assessor que ficaria puxando meu saco. Mas eu o acho tempo que todo, pior quer que dizer, puxa-saco. E tá cheio de puxa-saco no São os Tá governo. cheio, tá incendiários. cheio. São os incendiários. Tem muito também. Esses é que botam fogo. Né? Porque o puxa-saco todo mundo tem, sabe lidar com ele. Agora o incendiário, você tá com sangue quente, o cara chega e tá aqui a tocha. Mas É, mas é eu isso não, mesmo, o senhor tá certo, Mas eu não tal. posso falar, eu acho que o André tá certinho. Eu acho que talvez o puxa-saco ele seja até pior. Por quê? Porque no momento que você tá com uma crise, um momento de crise assim na gestão, tem muita gente que chega e fica assim, não, mas você é o cara, você tem todo o Vai pra aval, cima você tem dele, todo o apoio, tal, vai e pra aí, cima, né? você não tem nada a perder, e o governador acabou se apequenando, sabe? E eu também tinha disso no começo. E a Laura puxava minha orelha. Eu, pra bater boca com alguém assim no Instagram, no WhatsApp, era daqui pra ali. Aí você perde sua razão, né? Você não mudou minha cabeça. Eu passei a ver e falei, não, pera lá. Não é assim que funciona. Eu tenho que ter saber como lidar com as pessoas, que tem briga que não compensa você entrar. Por mais que você ache que você tá ganhando, você sai perdendo. Tá parecendo agora que com a entrada do Max Russo na Casa Civil, estabeleceu-se uma linha de diálogo mais clara que não tinha antes.
Porque o Max é político, ele vem desse meio, é mais conciliador do que incendiário. Mas agora já em março ele sai da Casa Civil, volta para a Assembleia. Mas é possível que ele deixe. Você acha que teve essa mudança? Você percebeu isso? Teve, mas infelizmente tardia, né? Como você disse, o Max realmente ele mudou isso. Que era uma coisa que o Paulo Tax não tinha, inclusive o Paulo Tax talvez fosse aquele lá, o da tocha. Vai, sabe? Ele incendiava, porque você imagina numa casa civil. É que eu com essas coisas assim, não sei se também isso eu herdei lá do meu pai, porque minha mãe, o André conhece bem, minha mãe é bem, ela é dura, minha mãe ela não tem essa flexibilidade, mas o meu pai sentava com os inimigos, né, políticos, né, vamos deixar bem claro. Ele ele ouvia, assim, sabe, ele tinha esse discernimento em ouvir. E se o inimigo falasse para ele algo que ele faria... Mesmo vindo do inimigo. Mesmo vindo do inimigo, pudor algum. Ele tinha essa humildade, né, de perceber que a pessoa falou, que talvez isso pegaria melhor mesmo, seria melhor, e ele recuava, né? Então, eu tenho essa facilidade de sentar com as pessoas, tanto é que as pessoas me questionam muito, mas seu melhor amigo é Nininha, é Botelho, ou as pessoas você mais convive na Assembleia, mas como eu disse agora há pouco, é porque eu gosto de quem tem posicionamento e quem te alerta também pro outro lado. Peraí, ó, você vai nessa linha aqui você vai perder, porque nós estamos fazendo isso, isso e isso. Eu vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, de uma discussão que nós várias vezes conversamos lá dentro, quando o governo começou com o programa das pontes, por exemplo, de concreto, isso e aquilo. Eu questionava muito essa questão das pontes, a inércia, e aí seu companheiro te chama de lado e fala, não, mas ó, aqui a gente está fazendo, aqui vai acontecer isso, e eu chegar na Assembleia e elogiar a postura. Eu não tenho essa dificuldade de elogiar adversário, sabe? Eu tenho essa facilidade. Mas eles não conseguiam fazer isso. O Paulo não conseguiu fazer isso. Você perguntou do Max agora. O Max, ele tem essa facilidade. O Max senta comigo e tudo. Só que eu já senti que o Max já começou a se contaminar com algumas coisas. Vou te dar um exemplo. Logo que o Max assumiu, ele sentou comigo, com o Alan, com o Barranco e tal, e falou, olha, as emendas são impositivas, nós vamos cumprir com as emendas de forma igualitária e tal. Eu me animei com aquilo lá, porque você tem que tratar todo mundo, na minha opinião, de uma forma no mínimo respeitosa e igualitária nesse sentido. Isso não quer dizer que eu vou ter mais que o colega, ele pode dar mais para os parlamentares dele, tem todo o direito de deixar os parlamentares indicarem onde o governo vai colocar o seu recurso. Os parlamentares são de base, eu acho que isso é justo até. Aí o Max já começou depois a querer retalhar, porque isso é a equipe do governo, Onofre. Tem muita gente lá que fica perto assim, não faz o dele, não faz o dela, e aí ele acaba dando discurso pra gente, você entendeu? Sim. Olha, ele não tá fazendo porque nós somos oposição, ele quer que nós sejamos pianinho e tal. O Max já começou a se contaminar, eu acho que o Max tá na hora de sair mesmo. Eu acho que seria melhor se tivesse entrado logo que o Pedro entrou, e agora ele já pudesse separar as coisas, porque hoje, enquanto candidato também à reeleição que o Max então ele já começa por alguns colegas ali a ser visto como um adversário. Então acho que já venceu também o prazo dele, mas ele é bom de diálogo, o Max é bom de diálogo. Mas eu tenho medo disso. Ali tem um pessoal, como você disse agora há pouco, que dá uma contaminada, atrapalha. São os burocratas, os tecnocratas, os pseudopolíticos, puxa-sacos mesmo, isso aí que atrapalha muito. Teve um momento em que se cobra muito do governador pessoas de cabelos brancos, né? Exato. E políticas, né? Encheu de burocrata e esses burocratas subiram no salto e se achavam deuses. Em todo lugar é bom. Em todo lugar faz falta. As pessoas com experiência. Opa, todo lugar. Ainda bem que os meus estão ficando brancos, né? Todo lugar. No meu gabinete, no começo, eu ouvi bastante essa crítica também e muda muito, viu? Quando você tem alguém lá, justamente pelo que o Onofre falou. Tem essa... Passa mais respeito. Tipo, já passou por muita coisa, já foi uma pessoa muito polêmica, já brigou demais, no final ele vê que isso não vai a lugar nenhum, então ele tá lá, ele dá essa pacificada, né? É aquele cara que para de comprar briga e começa a comprar paz, é isso? Compra paz, exatamente. É esse que você tem que ter do seu lado. Né, professor Ronaldo? Eu vejo o governo Pedro Tax no início muito guerreiro, muito briguento. Comprador de briga, comprou muita briga. Aí não comprou paz. Mas eu não sei hoje se cansou ou se aprendeu. Sabe uma coisa engraçada que eu lembrei que a gente conversando, que você falou dessa questão dos cabeças brancas? Uma vez eu fiz uma crítica, né, ao MTPrev. E olha só para você ver a diferença que faz uma pessoa que tem experiência política. Pois o seu Taveira, o presidente, que eu não sei quantos anos o seu Taveira tem, mas me parece, deve ter uns 75 anos, eu acho, o seu Taveira. Não, ele é mais novo que eu, tem menos. Tem menos, mas por aí, uns 70, então. 70, por aí. Ele foi ao meu gabinete
E ele foi comigo de uma elegância, de uma assim, ele me mostrou que eu estava errada, que eu senti vergonha do que ele falou. Porque ele falou, Janaína, quando você falou do MTPrev, ele falou, eu entendi o que você falou, mas muitos dos servidores se sentiram ofendidos. Porque você falou que lá deveria ter uma ratoeira e tal, eles falaram assim, mas então será que nós somos os ratos e tal, que estamos aqui e tal. E aí eu fui até o MTPrev pedir desculpa. E isso é uma coisa que você tem que ter. E eu fiquei, realmente, assim, eu fiquei envergonhada do seu Taveira ir lá, um senhor daquela idade, assim, ele com aquela paciência, falou, minha filha, assim, lá tá assim, assado e tal. Ele falou, a culpa não é minha, eu assumi assim. Falei, seu Taveira, por que você não faz? Tô fazendo, você não me perguntou antes e tal. Então, assim, eu me senti envergonhada. Pra você ver como é importante essas pessoas que têm experiência para levar para você essa segurança e essa calma que ele levou. Imagina se no governo todos os secretários fossem assim. Falando em experiência, pessoas mais maduras assim, elas são muito mais dedicadas a evitar guerra do que alimentar guerra, né? Porque guerra traz prejuízo para todo mundo. É verdade. Muita gente o morre. O governador tem hoje essas dificuldades, tem muito a ver com isso. Falando em pessoa experiente, a advogada Eduardo Maon pergunta aqui no grupo do Repórter MT, qual a opinião da deputada acerca da vinculação constitucional dos gastos públicos? Como governar com 98% do orçamento comprometido? Olha, essa situação, eu sei que ela... Ele deixou mais uma pergunta aqui. Mas eu gosto muito do Eduardo, sabe? O Eduardo... Bastante polêmico. Né? Não, eu gosto do Eduardo, e assim... E o senhor compra bastante briga, viu, senhor Eduardo Maon? Não, e assim, e eu nem tenho a relação assim, com o Eduardo Maon, igual as pessoas acham que eu tenho, porque nós já fomos muito próximos, assim, numa relação de amizade, de convivência mesmo. A gente mais convivia... Ele participa dessa bancada aqui agora. Não, e eu adoro ele. E os deputados já ficam assim, às vezes, os deputados, ou alguém que às vezes ele dá uma cutucada, chega assim, aí seu amigo. Mas ele faz isso até comigo aí, tá vendo? Ele faz isso comigo, mas eu acho isso gostoso, eu gosto disso, porque ele tem uma visão, assim, gigantesca. Essa questão do orçamento comprometido, que o Eduardo questiona com relação aos gastos vinculados. A vinculação dos gastos são os gastos previstos na Constituição, sendo como obrigatórios, né? Aliás, são obrigatórios, não são sendo, né? São. Eu sei, André, que esses 2%, e o governo vive falando isso, com relação aos investimentos, como você se investe quando você tem uma vinculação desse tamanho. Mas eu vou te falar uma coisa, tem muita gordura para queimar, mas muita gordura para queimar, que sobra muito mais do que 2%. Olha, que gorduras são essas? Onde estão essas gorduras? Aqui tem algumas coisas que às vezes eu falo, que as pessoas acham que é besteira, mas vou te dar um exemplo. Faz uma visita em algumas secretarias do governo, eu vou dar, na minha opinião, as duas que hoje estão assim mais... Você vai hoje na Casa Civil, você vai hoje na GECOM, você mal consegue andar de tanta gente em pé que tem, não tem nem lugar para sentar. A máquina, ela tá inchada, muito inchada. Ela tá inchada. E quando você fala não só de máquina inchada, mas logo também que o governador assumiu, e aí essa pergunta dele eu vou focar aqui pro estado de Mato Grosso, porque acho que não tem nem sentido eu passar disso, sou deputada estadual, mas logo que assumiu também, os concursos também que o governador realizou, ali já se fazia necessário um estudo prévio da situação do estado. Ele tinha que ter tomado o pé antes. Ele já entrou contratando 5 mil. E essa questão dos duodécimos também, que eu acho que penalizou muito. Primeiro concurso daquele de 4 mil policiais, que aquele concurso, você sabe muito bem, quando você contrata policial, não é só policial, é o armamento, é a farda, é o carro, é o combustível que vai usar. Então ele tem, muita coisa envolve. Era necessário... sem dúvida, eu acho que é necessária. A segurança nossa até hoje passa por dificuldade, imagine sem. Mas não era possível naquele momento. Era uma coisa que inviabilizaria também. Faltou esse planejamento, eu acho, com relação aos gastos constitucionais vinculados. E hoje não consegue se cumprir. Porque hoje é muito difícil. E aí o que acontece? Aí você tem um Tribunal de Contas que respeito muito, inclusive, esses dias, ontem até recebi a visita do Isaías, do conselheiro, tenho o maior respeito por eles. Não consegue mais cobrar e exigir aquilo que está na lei, porque, de certa forma, é impossível de se cumprir. É impossível de se cumprir. Então, às vezes, pode ver que é muito difícil eu ficar batendo nessa questão do repasse do constitucional, do que é devido a... Porque eu já vi que é um entendimento já do STF que é impossível se cumprir aquilo que está na lei. E isso não é só com relação ao Mato Grosso, as pessoas não conseguem mais administrar essa questão constitucional. E aí esses 2% de investimento, o que eu não concordo só é que ele seja usado para fazer ações de política
eu considero politiqueira, sabe? Igual aquele programa, o Max ficou bravo comigo, que eu gosto do Max, da esposa dele, da família dele, quando eu critiquei o Pró Família, por exemplo. Sabe, mas você tá perdendo, 45 mil famílias vão te odiar. Eu falei, mas essas 45 mil famílias já recebem o Bolsa Família R$100 hoje, gente. É uma diária para limpar uma casa. Você tá dando R$100 do Estado que tá fazendo falta. 45 milhões por ano. Faz falta pro Estado. Muita falta. E não muda a vida de ninguém. R$100 E não muda a vida de vai ninguém, dar não. nada. Quem já recebe o Bolsa Família e tá ganhando mais R$100, me Aliás, desculpa, dizer que vai transformar, não esses transforma. programas aí, pra mim, é tudo Esse programa... compra de voto institucionalizada, né? Mais nada. Mas ele deixou outra pergunta aqui, ó. Qual o impacto da reestruturação das carreiras? Deixa eu botar logo, senão não tô enxergando não. Que bom. Tô ficando velho. 49 anos já, parceiro, dia 3. Qual o impacto da reestruturação das carreiras em 2012 a 2014 nas atuais contas públicas do Estado? Se a senhora tem alguma informação sobre isso. Não, tenho. Não era parlamentar. do Eduardo Maon de novo. Eu tenho, não era parlamentar, mas eu tenho porque a consequência, ela começou em 2015, né? Então isso... Pode ver, olha aí, por isso que eu gosto do Eduardo Maon, tá vendo? Todo mundo fala, Eduardo Maon só tá batendo no governador. Só tá batendo no governador. De uma certa forma aqui, ele tá colocando aqui... Isso aí criou um buraco no governo. Lógico que criou um buraco também, a gente sabe disso. O Silval deixou umas bombas relógios aí. Inclusive, hoje eu ouvi de um colega que fazia parte da mesma gestão que meu pai, e ele falou assim, nós em busca da reeleição, querendo agradar todo mundo, fizemos concessões que prejudicaram muito o Estado. Não vou citar o nome para preservar, mas ele falou isso para mim hoje. E eu sei que isso é verdade. O impacto foi gigantesco, sabe? Não tinham como se dar os aumentos que foram dados em 2014. Mas não previa-se que a crise seria do tamanho que foi. Mas foram inconsequentes. A partir do momento que você vê carreira... Aliás, eu acho isso um absurdo, Onofre. Como que pode você atualizar salário de uma carreira em 150% eu também acho. E da outra em 1,2%, 1,5% ou em algumas nenhum? Isso não tem sentido. Será que não tem ninguém para fazer uma lei que a gente tem que... Vamos, pera lá. Aí depende do lobby das carreiras, né? Enfim. Não, mas isso que eu ia te falar. A carreira que mais briga, ela tem mais direitos do que a outra. Que briga menos. E sem falar que é o seguinte, eu sou de determinada secretaria, eu ocupo o mesmo cargo de ensino médio que da outra secretaria e ganho metade. Não dá. Isso não existe, isso é uma... Agora, o que eu questiono sempre, que aí eu sempre falo do governador Pedro Táxi, é que se tinha uma pessoa que tinha moral, que tinha apoio da população para fazer tudo isso, era o governador logo que ele entrou. 2015 era o ano do Pedro Táxi ter feito uma análise de tudo isso. Ele tinha condição de fazer a equiparação de carreiras, ele tinha condição de fazer tudo isso. Ele estava respaldado pela população. E esse respaldo ele foi perdendo com o tempo. Eram ações que teriam que ter sido imediatas, né? Porque trazer desgaste traz. Agora, se ela traz um desgaste no primeiro ano de gestão, é engraçado que o Botelho fala isso pra mim. Se a economia vai bem, o governo vai bem. Vai bem. Se ele recupera ali a economia no primeiro ano, ele estava bem hoje, porque a economia do Estado estava bem. Economia é estúpido, não tem essa assessor do Bill Clinton que falou isso uma vez? Não lembro o nome dele. Mas economia é estúpido, né, Onofre? Não é assim? Então é isso. Vai, Onofre. Eu vou ter que espirrar. Espirra. Onofre vai espirrar, gera atenção. Não foi. Esse foi seu espirro? Não foi. Tá igual a CPI na Assembleia, Onofre? Falhou. Falando nisso, vamos tocar nesse ponto já. Tem intervalo aí? Deu tempo já na TV? Eu espirro no Deixa intervalo. a sua pergunta, espirra no intervalo. A gente vai deixar você espirrar. Mas eu só quero, no próximo intervalo, depois de tudo que nós colocamos na mesa aqui, essa posição que você falou, ordem final, do vereador, contas, orçamento, planejamento, essas coisas todas, e as mudanças de poder, as mudanças da sociedade, o descrédito geral em todas as instituições relacionadas à política, nós vamos para a eleição desse ano com que tipo de discurso? Já você responde. Edmodo, corte aí. Muito bem, estamos de volta com a deputada Janaína Riva, assuntos polêmicos aqui em pauta. O professor Onofre deixou a pergunta sobre eleições 2018, nós vamos tocar bastante em eleições e essa CPI da Assembleia também, que parece que vai virar uma pizza de calabresa. Enfim. A pergunta era o que vai dizer, o que os outros deputados estaduais, federais, senador e o próprio governador, os candidatos a governador vão dizer para o eleitor? O eleitor quer escutar alguma coisa para ele voltar a confiar ou continuar confiando. Dizer o quê? Onofre, eu
Se tem uma pessoa que está tranquila com isso, sou eu. Porque assim, meu eleitor, ele ouviu 3 anos, né? Ele não vai ouvir só agora, no período da eleição. Isso é uma coisa legal, porque eu adquiri com o meu posicionamento, por mais que eu tenha sofrido com ele, que eu não vou mentir pra você sofre, é natural. Verdade. Não é legal você colocar uma emenda e você ver que a emenda dos outros está sendo paga e a sua não. Até por isso que eu coloquei isso aí na justiça, porque eu acho isso um absurdo, porque a população acaba sofrendo as consequências do seu posicionamento. Eu acho que uma coisa que a gente tem que ter direito no país é de se posicionar, né? Verdade. Mas eu sofri com isso, só que ao mesmo tempo isso tem me dado um respaldo muito bom, uma confiança, uma credibilidade assim muito grande. Mas muita gente vai sofrer com isso, sabe? Isso vai interferir no seu discurso. Ah, vai, lógico, vai interferir. O que você vai dizer Vai. para o seu eleitor? Não, Onofre, eu vou dizer que eu cobrei, eu apontei, eu sugeri diferente, porque a preocupação que eu sempre tive também, não só falar o mal, mas tentar dar uma alternativa do que seria melhor. E eu defendi quando eu achei que, aliás, não só com relação a servidor público, mas em todos os casos que eu achei que de uma certa forma ali acontecia uma injustiça, eu agi. Vou te dar um exemplo. A última vez que o governo, aquele absurdo de não parcelar o IPVA, é a mesma coisa, se você fica quieto, passa. Não, mas aí a partir do momento que um deputado fala, esse deputado começa a ter o apoio da população, não, eu vou revogar esse decreto aqui, é desse jeito que as coisas Aquilo funcionam. foi um tiro no pé que o governo deu, Então, né? o próprio Deus, decreto sabe? 380. No meio de uma crise, você não, a parcela mínima vai ser de 700 não sei quantos reais, espera aí, sabe? E isso, Onofre, é uma mínimo coisa que eu senso ouço também. muito, inclusive eu ouvi do meu pai, que é muito experiente, falou pra mim, falou, Janaína, se o Silval tivesse uma oposição igual o Pedro tem hoje, não teria acontecido o que aconteceu. Com o Silval, a oposição se calou, ficou quieta. E aconteceu tudo o que aconteceu. Se tivesse um lá, ele ia ter o apoio de toda a população, porque todo mundo viu o que estava acontecendo. Mas o Silval comprou todo mundo, né? Mas, André, você dizer que Complicado. você estar lá dentro, que não seduz a possibilidade de você ter a sua emenda, de você ter isso, seduz. Agora, você tem que saber que isso tem tudo a ver com a sua sobrevivência política, igual a Onofre falou. Quer dizer, quem aceitou isso, hoje vai discursar o quê? Porque hoje o povo está falando que o Estado está em calamidade. E aí? O que vocês fizeram? Eu fico orgulhosa quando eu me vejo no final do ano, que toda vez a Laurinha faz os melhores momentos, né? Nem eu acredito que algumas vezes eu fui tão valente igual eu fui, assim, de falar o que eu falei e tudo, e saber que isso depois você colhe frutos, sabe? Eu já vi você batendo boca na tribuna da Assembleia que eu tomei um puxão de orelha lá em casa. Rapaz. Eu tomei um puxão de orelha lá em casa por causa desse posicionamento com relação ao Tribunal de Justiça. Aí eu falei lá em casa, eu falei, gente, eu não quis ofender ninguém. Eu não tô dizendo que ninguém tá em conluio, pegou dinheiro ou fez isso do governador. Eu tô dizendo que o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas e a Assembleia, o MP, tem que defender o povo, meu Deus. Que é quem paga o que a gente recebe. É aquilo que eu falei, os caras naquela farinha pouca, meu pirão primeiro. Me dá aqui, eu quero 200 milhões, eu quero 100 milhões, eu quero tanto, e aí, né? O Passar governo por tem no fica. calcanhar dele, a partir da discussão da RGA, da primeira discussão, tem no calcanhar o sindicalismo. O sindicalismo ganhou muita força. Que poder, que papel você dá ao sindicalismo hoje dentro da política do Estado? Porque me parece que ele atropelou, inclusive, o poder político dos deputados. Sindicalismo, eu acho que tem que ter quimioterapia nele. O sindicalismo para mim é um câncer. Mas, André, vamos separar. Igual eu falei, tem que separar também, porque tem muito sindicalista ali. Eu falo do sindicalismo radical. Tem Isso é um muitos ali câncer. que estão pelo propósito, estão pela causa mesmo de defesa daquilo Sim. que é de direito, né? E tem aqueles também que se aproveitam da situação. Sim. Agora, o que o Onofre está dizendo é que eles se mobilizaram de uma forma que ninguém conseguiu se mobilizar durante esses 3 anos de gestão do governador Pedro Taques. Tanto é que a maioria das decisões, principalmente a do RGA, foi através da mobilização deles. Gente, tinha dias sem brincadeira, eu tinha que desligar meu celular, mesmo eu estando do lado dos sindicatos, porque eles pegaram uma lista de número dos deputados estaduais, eles mandavam mensagem o dia inteiro, e retalhando na base os parlamentares. Chegava parlamentar que estava contra o servidor, tinha faixa, tinha isso, tinha aquilo. Eles se organizaram muito bem. Agora, hoje, qual que é o tamanho disso? Eu não sei, porque no RGA eu vi isso muito grande, mas agora, com a PEC do teto, eu vi isso muito pequeno mesmo. Diminuiu bem. Não sei se está perdendo a credibilidade
com a sociedade ou entre eles mesmos. Eu estou vendo que está surgindo dentro dos próprios sindicatos outros grupos que estão se colocando, todos os sindicatos estão passando por isso. O presidente do sindicato está enfrentando dificuldade com outros grupos. Então, eu acho que eles acabaram se dividindo também e isso vem diminuindo aqui dentro do estado de Mato Grosso. Minha opinião é que foi muito forte, mas que já não tem a mesma força hoje, sabe? Por exemplo, Onofre, fizeram bastante discurso, fizeram bastante movimento. Quantos sindicatos foram pedir lá a questão do impeachment? Tendo razão, não tendo razão, mas se posicionar. Não é a primeira vez. É isso que eu estou querendo dizer. Quantos sindicatos foram lá na Assembleia questionar essa questão, por exemplo, dos repasses, essa questão do Fundeb? Eu estou vendo que está morrendo. Tá, vamos entrar nessa questão? Parece-me que, só um segundo mais, parece-me que os sindicatos estão se politizando numa outra linha. A linha da contestação direta, parece-me que eles já pegaram como é que derruba o governo, como é que dobra o governo. Mobilização. Eles agora estão buscando uma nova linha política, e essa nova linha política ainda não está muito clara, quando está renovando, lideranças radicais se afastando, juntando outras mais competentes politicamente. Eu penso que eles vão dar muito trabalho no próximo governo, não para o governo, para a Assembleia, está ocupando espaço que é dos deputados. E eu acho que falta eu vejo muitas vezes, por exemplo, os sindicatos que a gente passou um tempão lá, que ajudou, que isso e que aquilo, e aí continua com aquele discurso radical, igual o André falou, ninguém presta, ninguém serve pra nada, então quer dizer, o seu trabalho então foi em vão, então acho que vai perdendo o respeito também. Esse sindicalismo é um câncer, Mas não cabe mais, não tem espaço antes mais. de entrar na linha da CPI, por que você acha que o servidor público está tão descontente com o governo? É uma oposição, o governador tem duas oposições, na Assembleia, a sua e mais alguma outra, mas o servidor público hoje é uma oposição. Mas, ferrenha. Onofre, O que está vou acontecendo? falar a verdade para você, Onofre, o servidor público está sempre descontente. Não, mas ele Desde o Estado é Estado. Não, tá mais. Não, o Onofre tem razão. Ele está André. raivoso, Tá mais. ele está raivoso. Eu passei 7 anos trabalhando no Estado, Onofre, e eu só via colegas reclamando. Bom, Você mas não era raivoso, agora está raivoso. Olha, eu acho, André, também que foi prometido muito mais do que poderia ser entregue. Eu acho que isso acirrou muitos ânimos, Isso é viu? verdade. Muitos ânimos. Aquela de você criar uma expectativa, né, de que você faria isso, acho que as promessas foram muitas e naquele momento de passar pela crise, aquilo lá que a gente falou, a falta de diálogo, sabe? Esses dias, por exemplo, me marcaram numa publicação do governador, era um ao vivo, mas já não estava mais ao vivo, para eu assistir, e as pessoas faziam perguntas, vou te dar um exemplo aqui, quando meu salário vai voltar a ser pago dia 31? Você é um sindicalista que apoia o roubo da gestão do Silval, que isso e que aquilo. Assessores do governo respondendo isso. Putz, ganhou o ódio eterno, sabe? Não, ele mesmo respondendo. Ele não respondendo. No ao vivo do Face, sabe assim? Então, criou uma rixa tão grande, assim, que aí os servidores começaram a se sentir ofendidos. Eu acho que por essa posição de ataque ao funcionalismo, fez com que eles se unissem, vamos dizer assim, porque eles foram muito atacados também. Eles passaram pela Casa Civil, quando o Paulo Tax estava à frente da Casa Civil, por parlamentares dentro da Assembleia. Então, acho que houve uma provocação muito grande que acirraram os ânimos. Porque até então eu nunca tinha visto um governador chamar professor de baderneiro, de vagabundo, de máfia. E você ouviu alguns discursos inflamados nesse sentido, que eu acho que criou, isso que o Onofre está falando, criou uma relação que pode pagar hoje 10 RGA que vai continuar tendo ódio eterno. Bom, falando em ódio, e a CPI? Foi desrespeitoso, né? E a CPI na Assembleia contra o governo Tax? Você se recusou, obviamente, a participar. Queria que você falasse um pouco sobre esses trabalhos que estão surgindo lá. Como é que vai ser isso? Fosse talvez fictícia ou por posição pessoal mesmo. Não, o Onofre está certo. Eu vi que seria uma CPI fictícia e eu senti que eu poderia ser usada ali para que fossem, de uma certa forma, não digo extorquir, que não é a palavra. Tipo assim, olha, se você não fizer o repasse, eu vou pôr a Janaína como relatora. Mais ou menos eu não quis ser usada, sabe? Eu não quero ser usada como uma espada aqui contra o governador e não quero que ninguém use meu nome para isso.
Eu não tenho interesse que o Pedro Táxi dê benefício para nenhum deputado estadual. Meu interesse é que ele faça bem para o Estado. Então eu não quis participar disso porque eu vi exatamente isso. A CPI perdeu a sua finalidade. Quando falaram em criar uma CPI, mas por que você assinou? Por que você queria participar? Porque quando falou em criar a CPI, não, ó, nós vamos investigar essa questão do Fundeb, se for pedalada, nós vamos pedir o impeachment e tal. Ué, se teve impeachment para Dilma por pedalada, tem que ter também pro Pedro. Então, assim, eu achei que, de fato, tinha essa vontade. Mas havia pedalada, realmente? Na verdade, a pedalada... Não é que havia. Pedalada. Houve a pedalada. Porque os outros governadores também usaram os fundos, também pagaram, também Houve a pedalada, salário. André. A CPI, na verdade, eu acho que ela iria investigar mais se houve o dolo na pedalada... Exato. Do que se houve a pedalada, porque a pedalada houve, né? Houve. Mas o Tribunal de Contas podia dizer isso no relatório. Exatamente, não pedalou. De CPI, né? Precisava de CPI, mas exatamente. Eu acho que ali, como nós temos muita dificuldade, eu, por exemplo, como de oposição, eu tenho muita dificuldade em ter acesso a dados, né? Eu pedi, por exemplo, um requerimento com relação aos gastos da caravana. Aí veio um requerimento que veio faltando um monte de coisa, porque tem gastos que são de determinadas... A resposta do requerimento, né? Determinadas secretarias a gente não consegue dar. Então eles vão dificultando a situação, né? E não é todo momento também que eu fico provocando o judiciário também, porque, pelo amor de Deus, eu acho que tem... O próprio TCE tentou os dados fiscais, né, da exportação, não conseguiu. Então, tem muita dificuldade em ter acesso aos dados. A CPI seria, na verdade, para a gente poder ter acesso a isso. Quanto que arrecada de FETAB, quanto que arrecada de Fundeb, para onde está indo isso aqui, como foi o gasto mês a mês, seria mais para isso, né? Ela iria engrossar o caldo. Agora, dizer que ela é imprescindível na investigação do Fundeb não é. Tanto é que eu, por exemplo, chamei minha assessoria e falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos entrar com ação popular, vamos entrar com mandado de segurança, vamos ver o que cabe em casos como o do Fundeb, FETAB e também esse do MT Saúde que aconteceu também essa semana, a gente viu aí que foi mídia dos hospitais que chegaram a parar de atender, porque está sendo recolhido do servidor e não está sendo repassado desde agosto. Então comecei a adotar medidas judiciais nisso, porque eu já vi que as CPIs ali não vão dar em nada, sabe? Agora sim, eu acho impressionante como que pode fazer uma CPI, colocar, por exemplo, parlamentar que não assinou a CPI. Se não assinou, o parlamentar sequer assinou, e ele tá lá para investigar. Então, assim, criaram ali uma CPI fajuta mesmo. E eu falei, eu não vou participar disso. Sabe, eu não gosto de teatro, eu ia me sentir mal lá dentro, eu ia me indispor com os colegas, porque eu ia acabar, de uma certa forma, mirando neles. Falei, eu prefiro ficar de fora e questionar a CPI de fora, porque você não tem a dúvida que eu vou questionar. O Alan veio me perguntar, Janaína, mas eu quero ficar, você me dá apoio? Eu falei, total, porque eu sou líder da oposição, óbvio que eu vou dar apoio pro Alan. Agora... Enquanto parlamentar, eu não vou me calar se eu ver que tem coisa ali que tá... aquela coisa que tá fria, tá mais ou menos, porque uma CPI custa dinheiro, gente. E tem que contratar assessoria, aí a Assembleia vai atrás de assessoria, vai atrás disso, vai atrás daquilo, e eu vendo que tem gente lá que tá preocupado... Não é pouco, parece que são 5 milhões que custa uma CPI. Não, eu não tenho ideia, porque acho que varia também, né? O professor pode me falar melhor. Custou muito caro, agora lá e não virou nada. Enfim. E quando houve a da Copa, por exemplo, antes da CPI ser composta, eu falei várias vezes, falei, gente, isso aí já tá no Ministério Público, isso aí já, aí veio a delação do Silval, aí veio tudo, tal, pra que serviu a CPI? Pra nada. Aí agora vai fazer essa CPI do Fundeb também, vai entregar o que pra população? O que a população tá clamando? Nós queremos que o Pedro Táxi pague pela pedalada. A CPI vai fazer isso? Não vai. Todos os deputados que estão ali são governistas. A população está se lixando para pedalada. A verdade é essa. A população quer o asfalto na porta da casa dela, quer a estrada, quer o hospital, quer a escola, quer a segurança. Aí que está o problema, né? Como a população não está vendo nada disso, eles querem um posicionamento. A CPI vai dar um posicionamento? Não vai. O Alan vai apresentar um relatório em separado. É importante sim o Alan apresentar um relatório em separado, já que ele decidiu ficar. Se ele não fosse ficar, ele poderia fazer isso sem ele estar participando da CPI e ele mesmo podia fazer um diagnóstico disso. Vai ter acesso aos dados? Vamos ver aqui que os deputados vão deixar ele pedir, porque em 4 contra 1 vai ser bem difícil, vai enfrentar uma guerra. Me permite dar uma mexida no assunto? Janaína, renovação esse ano da eleição da Assembleia, você acha que vai ter uma renovação significativa ou o eleitor é conservador o suficiente para não mexer no que está aí? Eu acho, Onofre, que a maioria dos parlamentares vão voltar. Eu acho que a maioria volta. Metade, pelo menos. Não acredito que a renovação seja tão grande quanto a última vez parece que foi 40%.
Na Assembleia? É. Na Assembleia, eu acho que da última vez, se eu não me engano, renovaram, foram 8 só parlamentares, não Então, foi isso? Agora não tem esse 24, dado. 8 dá 30%. Acho que foi isso mesmo, de 30% a 40%. Acho que permanece. É. De 30% a 40%. Não acho que vai mudar. Muita gente Acho tem que me novas- questionado, mas já teve tanta coisa, tanta denúncia e tal. Primeiro, eu acho que existe uma dificuldade muito grande com relação a novas lideranças, sabe? Porque até agora há pouco, off eu falava para ele, eu acho que mais do que novas lideranças, precisa ser de novas práticas, né? A pessoa entender de que os tempos são outros, que as coisas estão mudando e você ter mais cautela com aquilo que é público. Mas eu não acredito numa renovação igual estão pregando. Vamos trocar todo mundo, vamos fazer tudo isso. Acho que até nisso precisa ter razoabilidade também, né? Tem que analisar caso a caso ali. Então eu não espero essa renovação. Você acha Novas que- Janaínas podem surgir. Você acha que... Eu tenho certeza. Esses dias eu entrei numa discussão dentro do meu gabinete, assim que algumas pessoas, Onofre, que são ligadas... Aí quando a gente fala que você tem que saber cuidar com a pessoa que fica inflando o seu ego, sabe? De você é tão bom, você é isso, Seu fazer máximo. aquilo. Não. Falei, gente, vão surgir novas lideranças, porque eu acredito, isso eu tenho certeza, que quem entrar agora vai entrar como eu entrei, já com a responsabilidade de não cometer os mesmos erros, porque tá vendo o rumo que as coisas estão tomando. Então acho que vão surgir novos líderes sim, dentro da Assembleia e também na Câmara Federal. Porque eu, enquanto eleitora, dentro da Câmara Federal, é onde eu esperava que talvez o Estado pudesse ter um posicionamento mais contundente, isso representantes do Estado. Uma bancada fraquíssima. E não tivemos. Eu não vejo assim hoje, não analiso ali os deputados federais, alguém que eu fale assim, nossa, esse aqui foi uma pessoa que revolucionou lá dentro, como eu vejo em alguns outros estados, uns que compram a briga lá para discutir, por exemplo, auxílios, isso e aquilo, que é uma coisa que tem que partir do Uma governo bancada federal. pequena também, não, tem 7 só. Faz o quê? Não, a bancada é pequena, eu não entendo isso. Complicado. Mas assim, e aí? Mas como eles que... entraram na zona de conforto deles lá também e não estão nem aí. A situação mesmo de Cuiabá que eu questionei esses dias, Onofre, que eu achei aquela questão do recurso do pronto-socorro, assim, eu falei, meu Deus, mas como que deixaram tirar o recurso do pronto-socorro daqui de Cuiabá e tal? Eu não me senti representada, né? Porque... Aí teve que o governador e o prefeito irem lá brigar e brigarem entre si para poder resolver isso. E agora, eu não sei se você... Bom, é lógico que vocês viram, mas e agora, aquilo que foi prometido também para Emanuel Pinheiro também não veio mais para Cuiabá. E aí, como que a gente fica? Porque Cuiabá é referência de saúde. Quando vem um paciente do interior, vem para cá, vem para Cuiabá. Bom, eu não me sinto representada pela Câmara. Nem eu. Aliás, nem pela Câmara Municipal também, que eu vou te falar um negócio. Lá devia acabar, né, Ronaldo? Não, mas você Aqui vê, é uma vergonha. eu acho que está dentro do raciocínio da deputada. Câmara nenhuma. Dentro do raciocínio da deputada. A Câmara de Cuiabá teve uma renovação irrelevante e a Câmara continuou irrelevante. Não serve pra nada. A minha colocação E talvez custa fosse- dinheiro pra caramba, né? Custa. Não deixa Final de do custar. ano são 40, 50 milhões que custa aquela 47 A Câmara não tem milhões. certeza. aquela coisa lá. 47 milhões ao ano. Aquilo é uma coisa, né? Aquilo não é uma Eu fico instituição. pensando, Janine, que lhe perguntar se vamos ter uma renovação na faixa de 30%. Então, vão ficar 70% de 24%. Vai ficar 15% mais ou menos. Entre 15% e 18% vão permanecer. E a sociedade está com sangue no olho, né? Ah, tá. Sim. Se vão ficar de 15 a 18, com a mesma cabeça de sempre, 7 ou 8 entrarão novos e tem que entrar com cabeça nova. Eu prevejo como observador de política um caos, porque esses 7 você sozinho faz muito barulho, os 7 farão muito barulho. Mas Como precisa é que ver nós vamos ter? se vamos ter 7 Janaínas. Mas Mas eu acho que Se quem tiverem entra 7 novo, Janaínas, quem eu acho entra que faz novo barulho entra agora. mais com eu vou te falar uma coisa, eu acho que eu compartilho dessa opinião do Onofre. Os novos que vão entrar com Sangue nos olhos. essa postura de sangue nos olhos. Vai ser Tomara. difícil. Até assim, tem um prazo, né? Igual o governador Pedro Táxi teve um ano e meio que ele navegou em mares calmos Sim, lá dentro da Assembleia. Ele teve uma tranquilidade. Tem um prazo, mas que é o prazo razoável, até que eu acho que todos dão, né? Mas isso que o Onofre falou é verdade. Os que estão entrando não querem passar por esses que vão sair agora. Porque esses que vão sair agora, esses 8, né, que devem sair da Assembleia,
essa, com certeza, as atitudes deles são uma atitude que os novos não vão adotar. Eu vou dar um exemplo aqui do deputado Allan Kardec. O deputado Allan Kardec perdeu a reeleição para vereador. Foi. E hoje é um deputado bem avaliado. Por quê? É a postura dele lá dentro da oposição. Isso tem feito ele se destacar. Perto de deputados que estão lá há 3 anos e ele está lá não faz 1 ano. Então, isso que você falou, Onofre, eu acho que você está certinho. E, assim, tem coisas que você vê que dá certo em postura enquanto parlamentar. Eu vou dar só 2 nomes aqui rapidinho que eu acho que deixa dinâmico a coisa. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do Nininho. O Nininho é um deputado muito presente em base, ele é um deputado que eu vejo muito que ele trabalha mais ou menos igual meu pai trabalhava. Se ele é muito presente na base, sabe, e ele consegue viabilizar as coisas através do governo. O Nininho é um caso, por exemplo, que eu vejo que não vai ter dificuldade em voltar, mesmo que é um político de carreira, por causa desse trabalho, assim, de permanência, sabe, que ele tem. O Bezerra também é assim. É um deputado federal também que eu não vejo como sair hoje de cena. Então, a política renova, mas ainda tem espaço para esses deputados. Tem espaço ainda para aquilo que, para a política, não sei se dá para falar que é antiga também, né? Tradicional. Tradicional. Eu gostaria de pegar esse gancho para a gente encerrar, Jana. Gostaria de um comentário seu sobre essa questão da política tradicional, que muitas vezes é a política da traição. Como é que você está vendo tudo isso que está acontecendo? Não, a traição até, eu tenho falado, eu ouvi a fala... Assim, deixa eu contextualizar, eu vejo que tem, na questão do governador, deputados que viviam fazendo afagos, e hoje esses mesmos deputados acabam virando oposição, entre aspas, inimigos, não sei. Como é que você avalia tudo isso aí? Como a gente falou agora há pouco dos cabeças brancas, né? O Bezerra foi muito sábio quando ele disse semana passada com relação a essa questão da traição. Pedro está no reino de traições. Eu sinto isso também. Exatamente, eu queria lembrar dessa frase. Ele falou que estava no reino de traições. Eu sinto isso, porque todo mundo ali está conversando. Todo mundo está conversando. Na frente do governador, não, eu sou Pedro, nós estamos aqui, nós somos base, isso e aquilo. Por trás, a cobrança da base dos deputados tem feito eles conversarem, o receio deles de estarem junto com o governador e perderem a reeleição. Isso trazer desgaste. Aí que tá, nós vamos fazer um teste agora, né? Será que o eleitor tem essa memória tão curta quanto estão dizendo? Será que o eleitor vai lembrar disso, de quem esteve junto, quem esteve contra? Porque, ao que me parece, tem memória curta, porque a maioria hoje que apoia o governador Pedro Táxi apoiou o governador Silval, o ex-governador Silval. A maioria. E tem coragem de subir na tribuna e fazer um discurso contra o ex-governador Silval, responsabilizando eles como ele nunca tivesse apoiado o outro. Sim. Então, se ele apoiou, ele também é corresponsável. Então, o reino de traições, na gestão do governador Pedro Táxi, ele existe, mas assim, de uma forma que eu não vi na gestão do Silval. Mas parece muito grande. Parece-me que é mais por oportunismo, não é? Acho que mais por oportunismo, sim, lógico. Tá ali usufruindo do que tem hoje, mas já pensando que as coisas estão ficando ruins e ele ajudou a construir esse ruim, porque ele tá lá usufruindo. É a canalice também, né? E aí, agora quer ir pro outro lado. Muita canalice então, também. eu acho que tem sim também aquele lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, deputado Van Clay. O Van Clay, desde o RGA, ele já começou a se posicionar, não, aqui chegou meu limite, eu não posso, porque eu sou policial civil, então eu tô fora e tal. Ainda votou com o governo em várias oportunidades, que eu também voto às vezes com o governo, as pessoas acham que não. Quando é um assunto que é pacificado ali dentro, né, eu voto a favor. E aí, o deputado Van Clay, naquele momento, já começou a se posicionar contra. E hoje, por exemplo, eu vejo que ele tem condição tanto de apoiar quanto de ser oposição, porque ele é uma pessoa que ele não... É coerente. Coerente, exatamente. Eu achei ele coerente, acho ele um deputado coerente. Então, tem isso lá dentro da Assembleia. Agora, tem aqueles lá que fazem aquela defesa canina na tribuna, desce e fala assim, olha, nós temos que arrumar outro candidato, porque, olha, não dá mais com esse governador e tal. Eu fico assim, é uma coisa que me deixa estarrecida, sabe? Porque não acho que no novo cenário político que o Onofre falou, de quem vai entrar agora, que isso caiba mais. Agora, dizer que essas pessoas já vão sofrer as consequências agora, também não sei. Mas vão colher. No futuro vão colher, sem dúvida. Tá. Gostaria de uma outra pergunta. Você tem uma pergunta ou não? Não. O que pode acontecer nessas eleições? Faltou o Paulo Coelho para a última pergunta? Não, agora eu vou fazer a Paulo Coelhice aqui. Mauro Mendes,
Pedro Tax, você acha que racha? Aí uma opinião, Na minha opinião, política não. sua. Na minha opinião, não. Não vejo hoje como acontecer essa ruptura, sabe? Até porque estão extremamente ligados, né? Extremamente ligados. Quem era secretário do Mauro Mendes hoje está na gestão do Pedro Tax, né? Então, será que a gente também não tem que analisar o que vai mudar se vier o Mauro Mendes, se a equipe dele já está na gestão também? Eu acho que tem que ter tem que fazer essa reflexão, né? Não acho que mude tanto, até por isso que eu defendo que o nome da oposição ele seja um nome diferente, né? E eu acho que nós temos... Qual seria esse nome? Hoje o do Wellington Fagundes, na minha opinião, é o nome mais forte, né? Eu não menosprezo também o Antônio Joaquim, porque o Antônio Joaquim, ele tem uma oratória que é muito boa e ele tem uma percepção de Estado que poucos têm, porque foi conselheiro há muito tempo, então tem meu respeito também, mas acho que numa condição desfavorável, né? Ele Comparado se enrolou todo agora. com essa situação toda. Mas eu vejo o nome do Wellington como nome forte dentro da oposição e crescendo dentro do interior do Estado e crescendo dentro do Estado, né? Eu vejo... E também vejo o nome do Fávaro, que muita gente fala, mas o Fávaro é vice do Pedro Tem que Tax. romper também. Mas o Fávaro, na minha opinião, já tem uma postura totalmente diferente da do Pedro. Então ele merece meu respeito nesse... O Fávaro é bom de diálogo, tá? O Fávaro, ele tem a humildade Gosto muito dele. dele também. Você não lembra que aconteceu que o problema da greve do Detran, o Pedro ficou aqui com os puxa-sacos, não, você não pode ceder, você não pode ceder, você não pode ceder. O Fávaro chamou para conversar e conseguiu resolver. Então, tem algumas coisas que, gente, é mínimo. O que é o diálogo? É você gastar fala, você gastar tempo, sentado Só. numa cadeira, só, não é mais nada, sabe? Mas tratar com respeito. Sim. Então, eu acho que tem nome, sim, aí para disputar a eleição, mas não acho que o Mauro Mendes seja um adversário do Pedro Tax. Não acho que isso vai acontecer. Até porque já me disseram, parece ter um PRODEIC muito grande, tem incentivos dentro do Estado, então, acho que está comprometido, está comprometido. Tá bom pro senhor, professor Onofre? Então tá bom. Satisfeito. Janaína, leva mais uma caneca para sua casa. Vou levar. Eu já tô com quase uma Você coleção. deve ter Eu venho um aqui por causa da armário caneca. cheio lá para essa caneca. Eu venho por causa da caneca. Leva Não, vou pra levar você. sim, muito obrigada. Mande um Quero abraço para agradecer. sua mãe, para o seu pai, para Não toda a sua sabia família. que hoje, André, quem estaria aqui com a gente é o Onofre, e esses dias até eu li um artigo do Onofre, eu fiquei brava com o Onofre, porque o Onofre estava falando do governador Pedro Tax, mas o que eu gosto no Onofre é isso também, ele sabe o momento que ele faz as críticas, ele faz E também... ele se posiciona. Eu acho Essa isso é legal. A questão, né? Se posiciona. E você, André, bom, você sabe do carinho que eu tenho por você, até você brincou agora há pouco, recíproco. parou de me chamar de Não me tio, chama de tio mais. mas tem idade, mas Eu eu conheci tio, essa quero mulher deixar aqui, bem bicho. claro. Ela tinha 14 anos só, cara. Ela, ô tio. Eu sou da idade da mãe, né, filha dele, né, agora já é vô também, né, então... Jana, obrigadíssimo pela Obrigada, sua presença aqui. Obrigada. Adorei. Eu adorei Muito também e obrigada a vocês mais uma Obrigado vez. pela sempre. oportunidade. Leve um grande abraço lá para sua mãe, para seu pai, para toda a sua família, tá bom? Vou levar, pode deixar. Beijo nas crianças também do tio. Vou mandar, tá? vou mandar. Passar sua e pra José. Olá, obrigado, querida. Tio vô. Tio vô é Tio ótimo. vô. Ótimo, querido. Tchau, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.